Começamos. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Luiz. Tudo Boa bem? tarde, tudo jóia. Bom, obrigado por esse tempinho aí com a Trilearning, né? E como eu falei para você, o que a gente está fazendo cada semana a gente vai fazer uma entrevista com um profissional da área, né? Seja da minha área, né? Médico e não médico. E hoje eu trouxe uma pessoa que é graduada em enfermagem, um enfermeiro, que é um grande amigo meu, amigo de infância, desde quando eu era pequeno, padrinho de casamento, padrinho de afilhado, padrinho da minha filha mais nova, enfim, vice-versa. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, de coração, de estar conversando com você, Vinícius. E eu vou dar uma resumida no seu currículo que você mandou, que é muito grande, cara, mas Nada. eu vou dar uma encurtada aqui. Não, pelo O amor de Vinícius ele é Deus. graduado em enfermagem pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp. Ele é pós-graduado em urgência e emergência e também é pós-graduado em gerenciamento em enfermagem também. Ele tem licenças pela American Heart Association, né, a CLS, o PAUS e o ATLS, que são atendimentos avançados de emergência, né? Ele trabalhou por muitos anos, mais de 10 anos em um hospital, o melhor hospital da América Latina, aqui em São Paulo, mas por questões pessoais, digamos assim, ele optou por voltar para o interior, por causa de vida, e hoje trabalha num dos melhores, talvez o melhor hospital da região ali, né? Então, gabarito você tem. Mais uma vez, obrigado, Vinícius. Vinícius Góes Ribeiro. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde, Luiz. A gente está conversando agora à tarde. Obrigado pelo convite, antes de tudo. É estranho a gente fazer esse nosso bate-papo, porque, como você já disse, a gente já é amigo desde a infância, desde a adolescência. A gente conhece muito bem o outro, né? Somos compadres de filhos, de casamento, enfim. E eu fiquei muito feliz com esse seu convite, de poder participar aqui hoje desse nosso bate-papo, com conteúdo de algo que você está trazendo, que a gente também acredita, não é à toa que a gente está aqui junto com você mais uma vez, e através desse nosso bate-papo, da trajetória de vida, de tudo que a vida nos proporcionou, por onde a vida nos levou, a gente fica muito, muito grato por tudo que aconteceu e pelas coisas que a gente acabou passando, né? Quando a gente estava ali prestes a tomar as nossas decisões, na época de adolescente, 17, 18 anos, e aí teve alguns... Para! Sem spoiler, vamos chegar aí. Tá bom. João Kleber. Cara, mas estou muito feliz, obrigado mesmo, de coração. Não, vamos lá. Essa é a vantagem, né, de ter grandes amigos também, né? Joia. Bom, antes de falar da enfermagem propriamente dita, da decisão e tudo, vamos falar um pouquinho da sua infância, adolescência, Vinícius, em relacionado aos estudos, né? Você é um cara muito inteligente, sempre foi muito bem na escola, né, no colégio, mas como é que era a relação dos estudos? Você, seus pais, cobrança, os colégios, quando você passou? Como que era essa sua relação com a leitura, com os estudos? Meus pais, eles sempre apoiaram bastante a parte de estudos e tiveram condições de proporcionar a mim e ao meu irmão bons estudos em um excelente colégio daqui do interior. E isso, eu acredito que essa base foi muito importante, né? E a gente sempre foi, enfim, por mim, né? Sempre bastante aplicado, gostava de estudar, sempre um dos melhores da turma, mas isso era meu. Era uma cobrança muito tranquila por parte dos meus pais, e a coisa fluía naturalmente, foi até o colegial, e as coisas aconteciam, né? Mas uma cobrança sempre bastante tranquila. Estudava muito pouco, assimilava muito bem o conteúdo, enfim, um pouco bastante natural isso acabava acontecendo, né? E acredito que isso tenha influenciado na parte enfim, da parte da inteligência emocional, da inteligência específica, da facilidade de assimilar conteúdos, coisas, né? Então, acredito que essa base muito importante que os meus pais conseguiram proporcionar tenha sido um ponto muito forte, né? Em que eu fui perceber isso somente depois, em que a gente, na época de vestibulares, a gente acabou se confrontando com as dificuldades de que realmente não era tão fácil passar no vestibular, não era, enfim, a gente foi notar isso lá na frente, mas pude perceber que realmente essa base foi bastante importante, né? Seus pais não cobravam muito nota, essas coisas, né? Claro que vocês iam bem, mas
Sua mãe, pelo menos, assim, é muito amorosa, né? Então não tinha essa pegada de ter que tirar Não, nota, não. não sei o quê, né? Não precisava. Não, o clima em casa sempre foi bem tranquilo, assim. Então, infelizmente, uma família bem estruturada, então, meus pais em casa, eu, meu irmão, então, assim, as coisas eram bem favoráveis e aconteciam naturalmente. Não tinha grandes cobranças, assim, mas as coisas fluíam. Então, assim, sempre andou na linha, né, no sentido de fazer as coisas certinhas, de estudar, Bons cumprir com as meninos, tarefas. bons meninos, Bons bons meninos. meninos. E aí, não sei se você quer falar sobre isso, mas É. eu lembro que na época do colegial, antes de ser amigo mesmo, Uhum. amigo, a É. gente era colega, jogava Sim. bola, né, praticava esportes no mesmo clube, digamos assim. Eu era amigo, fui amigo antes da sua esposa, que já fez Uhum. era comigo já, da Ana Paula, e depois acabou se tornando, mas nessa época a gente não era tão amigo ainda, a gente era mais colega. Teve uma época de uma rebaixada, né? Assim, não de nota, mas de Sim, interesse pelo estudo, né, no sim, colégio, sim, foi isso? sim. Foi no terceiro colegial. Enfim, eu e meu irmão sempre estudou no mesmo colégio. E aí, no terceiro colegial, ele se formou. Ele seguiu para uma universidade. E aí eu me vi, entre aspas, sozinho ali. Então, sei lá, talvez essa não presença do meu irmão ali, como a gente, enfim, fazia como rotina todo dia junto, talvez tenha, tenha me desestimulado um pouco, deixado um pouco triste, enfim. E aí, no terceiro colegial sempre estudei no mesmo colégio, e aí no terceiro colegial, realmente, fiquei um pouco, enfim, não me lembro ao certo, mas enfim, um choque um pouquinho pessoal, e aí eu me lembro que aí acabei mudando de colégio, e aí eu fui para o colégio que você estudava, um colégio particular também que era excelente, e, enfim, e aí esse daí foi o terceiro colegial. E o terceiro colegial, simplesmente, diferente dos demais anos, em que tinha aquela vontade de estudar, de cumprir com as tarefas, não existiu nesse terceiro colegial. Enfim, algo na mente que acabou deixando um pouco triste, mas eu associo muito a essa não presença, talvez, do meu irmão, que era bem conectado, né? Enfim, e somos ainda. Mas Mas você estava nessa época indeciso, alguma coisa de futuro, assim, angustiado, assim, futuro mas de carreira, não? Chegou a ter essa não coisa? chegou a ser por carreira, foi por questão de pós-adolescência mesmo, né? Enfim, mas ali, formando no terceiro colegial e ao mesmo tempo nessa indecisão, né? Nessa questão pessoal mesmo, né? Eu associo. E aí a gente, no terceiro colegial, a gente se confrontando com 1000 informações com relação à carreira. E ali aconteceu de realmente você ter que se decidir o que você vai fazer, enfim. Nós somos da época em que, não diferente talvez hoje, mas na nossa época a gente era bem mais cobrado por uma questão de fazer uma universidade, de seguir com uma carreira, né? E ali a coisa ficou mais apertada ainda, né? Então, assim, o que já estava um pouco difícil para mim, né, no psicológico, acabou ficando mais apertado ainda, e ali naquele momento eu teria que decidir alguma coisa, né? Então, assim, um terceiro colegial não cumprido como talvez devesse, e no momento de escolha, de decisão, né? E aí a gente seguiu como escolha, né? Já posso falar ou não? Lógico, lógico. Não, E aí, porque você não foi enfermagem que você prestou de não, cara, não, né? não. Aí, como sempre fui bastante conectado com esportes, enfim, eu optei por prestar por uma faculdade, uma particular aqui em Sorocaba mesmo, e uma faculdade de educação física. Então, por essa conexão, eu me vi, talvez, naquele momento de decisão de escolha, né, de escolher por alguma coisa, por essa faculdade. Mas E você aí, prestou engenharia também, passou também, né? não, Não? deixa eu contar essa história. Eu não Aí lembro eu, direito essa parte. Da pessoa física eu lembro, mas de é, engenharia eu não lembro. É. eu, bem indeciso, né, completamente. Tinha que decidir por alguma coisa e não sabia o quê. Aí eu me lembro que eu tinha me inscrito para o vestibular de educação física e de engenharia. Realmente, né? Coisas Ah, opostas. similar, similar. E aí, em um final de semana, foi o vestibular de educação física e no seguinte seria da engenharia. E aí eu prestei da educação física, tudo certo, enfim. E no final de semana seguinte, no sábado, seria o vestibular da engenharia. E Uhum. no sábado de manhã saiu o resultado da educação física. Passei entre os 10 primeiros. E aí fiquei feliz da vida e já decidi nem prestar o vestibular da engenharia. Ou seja, totalmente indeciso, né?
Ai, meu Deus, É, como que é? A gente é assim, né? né? Uhum. Mais jovem, normal. Então é super normal, né? Mas isso que eu estava até conversando com a minha esposa ontem, acho que esse é o momento talvez de citar, é algo que a gente não teve algo trazido por nossos pais. Eles nos ofereceram as melhores das oportunidades de estudos, mas meus pais não tiveram uma faculdade. Então, nesse momento de escolha, foi um momento em que eles não tiveram na vida deles. Então, eles não poderiam opinar, não conseguiam opinar, apenas apoiar. E eles fizeram o que? Apoiaram. Mas eles, eu com minha esposa conversando ontem, a gente até com a Ana, a gente até falou, se talvez os nossos pais tivessem tido essa oportunidade na vida deles, eles poderiam nos direcionar a algum lado, né, para faça isso, não faça aquilo, né, com situações. Né? E isso não aconteceu. Então eles simplesmente apoiaram. Ah, filho, não quer prestar o vestibular então da engenharia? Tá tudo certo. Ah, você quer fazer educação física mesmo? Não, tudo certo. Vamos ver, né? Qual o próximo passo? O que a gente tem que fazer, né? Questionar, né? Perguntar, né? Não É, fica. sim, Exatamente. Exatamente que é o foco que eu sempre conversou desde mais novo, né? É um dos focos da Freelane, exatamente isso, né? Não é que, eu perdi tempo. Não, você não perdeu tempo. Você não, ganhou bagagem, ganhou cultura, sim, ganhou um monte de sim, coisa. Mas, assim, sim, às vezes é ganhar tempo, né? Assim, sim, tem algum mentor, pode ser o pai, a mãe, mas às vezes não é. Meu é, pai e a mãe também não, né? E não é por falta de amor, pelo contrário, é por falta sim, de conhecimento mesmo, é. né? E a dúvida, acredito que continue acontecendo. Aconteceu com a gente 10 anos atrás, 15 anos atrás, e continua acontecendo hoje ainda. Na nossa época, até estava conversando ontem isso também, tinham muitas feiras de profissão, né? Então, hoje em dia, as informações vêm pelo celular, pela internet, né? Na nossa época, não, a gente tinha que ir atrás, tinha que fazer inscrições em feira de profissões, mas assim, você ia numa manhã numa feira, você tinha contato com N profissões, mas era só aquilo. Dependia de você ir atrás de alguém para conversar. E o adolescente, ele não quer muito disso, né? Ele não quer perder tempo com isso, mas é algo muito importante para a vida dele, que ele vai notar isso depois. Naquele momento para ele é bobagem. Ele quer entrar numa universidade, continuar os estudos e tá tudo certo, né? E nessa eu caí de cabeça. Caí na educação física, sem muito ao certo saber se era isso mesmo, né? Mas na obrigação de fazer algo, né? Enfim, e estava feliz na universidade. E, e aí eu fiz o curso por 1 ano e meio, por 3 semestres, né? E aí é uma outra virada que acabou dando, né? Você foi bastante participativo, né? Na época, bem me lembro, você e a minha esposa. E depois de 3 semestres, estava lá, tudo certo. E aí, um belo final de semana, vem aquele questionamento, né? E aí, como é que você tá? Né? Enfim, isso daí talvez tivesse tido essa pergunta lá no começo, né? E aí, é isso mesmo? Tá feliz? Não tá? E aí veio uma resposta, não sei, mas como você se vê profissionalmente? Aí veio a minha resposta, eu realmente não me vejo profissionalmente. Todo o conteúdo que eu aprendo na faculdade, eu não me vejo futuramente como um professor. Afinal, um educador, um profissional de educação física, ele vai ser um professor, enfim. E eu não me via como um professor. E aí as coisas estão erradas, né? Então, né? O que você quer, né? E aí você foi uma pessoa crucial nesse momento, você e a Ana, e falaram, viu? Então para tudo e vamos ver o que você quer da vida, né? E aí veio aquela questão, realmente, será que eu posso? E aí meus pais novamente foram muito, muito parceiros, né? Mais uma vez, eles por não terem tido experiência e sempre estarem apoiando, aí eles falaram, não, você quer parar? Tudo bem, mas o que você vai fazer? Você quer fazer alguma coisa? E aí eu me lembro que na época o meu irmão, ele também teve uma jornada bem, bem turbulenta também, e na época ele havia feito auxiliar de enfermagem. E aí ele se encantou com a área médica, enfim, a gente sempre gostou muito dessa área de ciências, e aí aquela curiosidade acabou batendo. Enfim, a gente conversava muito em casa, ele trazia as coisas que ele aprendeu no curso dele. Isso foi muito curioso, então foi bastante, mexeu bastante com a gente, né? E aí ele fazia outro curso e ele também, fez algo parecido. Bom, vamos falar de mim. Parei o curso de educação física,
foi próximo da metade do ano, do terceiro semestre. A minha mãe trabalhava em uma secretaria de um colégio, e ela conversou e me arrumaram uma bolsa de estudos para fazer 6 meses para um cursinho pré-vestibular. Então, realmente, aí eu parei a faculdade, a educação física, voltei para o cursinho a fim de prestar enfermagem. Afinal, meu irmão trazia todas as informações e as curiosidades, e os dois passamos a amar a enfermagem, e os dois queríamos. E aí, nesse momento, voltando para o cursinho, mas assim, eu já estava 1 ano e meio na educação física, então eu me via 1 ano e meio parado, longe dos estudos, né, enfim, que as matérias são outras, as questões são outras, né, enfim, estava 1 ano e meio longe, né. E aí, o que você tinha me perguntado, que eu associo muito, foi o quê? Essa bagagem que eu trouxe da minha infância enfim, dos estudos, a grande bagagem que eu já trazia comigo, entendeu? Então foi assim, estudar para relembrar algo que talvez eu já soubesse, né? E aí no final do ano, ok, vamos prestar vestibulares e tudo de novo, né? Mas aí sim, num cursinho pré-vestibular, com bastante orientação, quais faculdades prestar, vestibulares, e aí sim, pela primeira vez, eu prestei todo o combo de vestibulares. Unicamp, Unesp, Unifesp, FUVEST, e na época, acho que já tinha Enem, não tinha, Luiz? Tinha, mas não era como é hoje, né? Acho que o peso era diferente, né? Não, porque hoje ele é como se fosse um vestibular, né? É. Você entra na faculdade pelo Enem. Na nossa época, ele auxiliava em pontuação. Então, você fazia, sei lá, no FUVEST tinha, sei lá, 100 questões, você fazia 75, aumentava para 78, dependendo da fase do Enem, né? Hoje não, hoje o Enem ele é uma porta de entrada para a universidade. Né? As coisas mudam bastante. E aí eu prestei também PUC, e aí fizemos combos de vestibulares, e aí foram saindo os resultados. E aí, inesperadamente, aí eu passei na PUC e passei na Unifesp, na Escola Paulista. E aí na Unifesp eu fiquei na lista de espera. Assim, desacreditado, né, enfim. E aí eu falei, não, realmente, eu vou me matricular na PUC. Aí me matriculei na PUC, comecei os estudos na PUC, coisa de 20 dias iniciadas as aulas, recebi um telefonema que a lista havia rodado na Unifesp, que era para ir para lá, para São Paulo, para fazer a matrícula. Tocou o Big Fone? Tocou o Big Fone. Atenção, preste muita atenção. Foi sorteado, cara. E aí, sabe, merecedor. Não, inesperado. E aí, enfim, aí tranquei meu curso na PUC, fui para São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo, e aí desenrolou toda aquela mudança, enfim, toda aquela loucura de morar fora, de arrumar onde morar. O lado bom é que a Unifesp é uma universidade pública, mas não é gratuita, né? Então, de gratuito é só o que a gente acha, né? Porque tem muitos gastos, enfim, gastos para a gente morar fora, então tem todo um pacote junto disso tudo, né? E mais uma vez meus pais, super compreensivos, apoiadores, né? Estavam ao lado novamente, e aí prestei pelos anos a enfermagem, me formei enfermeiro, muito estudo, era período integral lá, bastante puxado mesmo, e aí me formei, e aí trabalhei por 1 ano no hospital público que é associado à faculdade, e aí logo depois de 1 ano, nem isso, já entrei nesse grande hospital, fiquei lá por mais de 10 anos, quase 11 anos, e aí, que mais? Vamos falar da enfermagem. E a enfermagem, o que você quer saber da enfermagem? Agora vamos falar da graduação, para quem não conhece também, mas antes disso, então, dá para tirar muita lição, né? Dá. Do seu período aí de angústia, de indecisão, que é super normal. Eu passei por isso também. É exatamente o que a gente não quer que algumas pessoas passem, né? Facilitar, né? Fazer a pessoa refletir e facilitar pela melhor escolha, né? Esse é o nosso objetivo. Então, assim, você que é um cara brilhante, uma mente brilhante, podia ter se desvirtuado em algum momento ali, que acontece, né? Por uma falta de orientação ali, né? Mas Deus ali soprou em você e você abriu seu olho e que bom, né? Não só para você fazer a enfermagem, falando assim, mesmo de
prestar a universidade, ou, enfim, né, não ficar a Deus dará, digamos assim, né? E pode acontecer, ir para um mau caminho, digamos assim, né? Mas você vê como uma estrutura familiar também te ajudou bastante, né? Alguns amigos próximos, a própria Ana Paula, que você já namorava na época, então, assim, é sempre importante ter pessoas boas e do bem ao seu lado. Sim, exatamente. Né? Que é um caminho que a gente sempre teve junto, né? Bons amigos, boas influências, né? A gente tentava pescar os exemplos que a gente poderia trazer, né? E a gente foi o exemplo de nós mesmos, sabe? Não tinha exemplo, né? Não tinha muito exemplo. Tinha olhar para cima, cara. Muito louco isso, né? Né? Então, assim, se hoje a gente puder servir de exemplo para alguém, sabe, já a minha história, contada rapidamente aqui, sabe, eu já fico feliz, sabe? Se esse caminho embaralhado para alguém servir como um direcionamento, sabe, eu acho que já tô cumprindo um pouquinho do meu papel aqui, desse nosso bate-papo. Cumpriu, já te falei isso já, com certeza. É muito enriquecedor o conteúdo, né? E falar, bom, beleza. Então, tem muita reflexão para fazer, quem assistiu, né? tem muita reflexão para fazer. Eu tô lembrando da época, cara. Então, assim, porque o processo é mais importante, entendeu? A gente chegou onde nós chegamos e vamos conquistar mais coisas ainda, mas tem tudo, não é de graça, cara, entendeu? É suor, é lágrima, é sangue, não tem essa, né? Não é também, romantizando, não foi também um sofrimento absurdo. Não foi, não. Foi penoso, cara, Sim. não foi fácil, Não né? foi nada fácil, Não foi fácil, não é assim, não, fui lá bonitinho, fiz tudo que tinha que fazer, super felizinho, pronto, sobrando. Não, cara, não é. Não, então, não. é real life, né? Entender como são as coisas mesmo. Bom, a enfermagem. A enfermagem, Vinícius, ela sempre pergunto isso, né? Mas elas são 4 anos, certo? São 4 anos, isso. Existe enfermagem noturna? Agora eu sei que tem, mas enfim. Aí aumenta a graduação? Se não me engano, hoje, pela formação, aumenta 1 ano, por conta da carga horária. Então, noturno, hoje em dia tem cursos, mesmo diurno. Tem. Opa! Conexão deu uma. Não, vamos lá. Voltou. Tem, dependendo da carga horária, então, alguns cursos são 5 anos, né? Para cumprir toda a carga horária, né? Enfim. Porque tem muito estágio prático, não tem como, você é da área médica também, você sabe disso, não tem como. Tem muita teoria, é muito pesado. O começo é muito pesado, é aquele basal para as áreas da saúde, não tem como, né? E depois é muita prática, realmente, né? E aí tem os direcionamentos, parte de estágios também, né? Equivalente à medicina ou internato, né? Então, assim, eu tive a possibilidade de, enquanto graduando, cumprir com estágios extracurriculares. Mesmo sendo um período integral, eu cumpria com estágios extracurriculares, que aí me enriqueceram muito mais na questão assistencial, na parte prática mesmo, né? Mas... Como diz o nome, né? Prático. Né? Mas de regra são 4 anos, e alguns cursos pela carga horária um pouquinho reduzida, para ajuste mesmo da vida, né? De hoje em dia as coisas são diferentes, são 5 anos, né? Tá. E em termos das matérias, Vinícius, as grandes matérias são as semelhantes da área da saúde, né? Então, assim, você teve anatomia, fisiologia, patologia, citologia, tudo, você teve tudo. Bioquímica, biofísica, parasito, então, assim, a parte pesada mesmo existe e é bem cobrada, sabe? E é onde o aluno mesmo, né? A gente lá no começo estudava e fazia a prova e a gente não sabia onde ia chegar. Só achava que o professor estava acabando com a nossa mente, e aí, lá na frente, que a gente realmente vai ver que aquilo tudo tem uma importância fantástica, e assim, e aí depois lá na frente a gente volta, revê, estuda de novo, porque é muito detalhe, né, exatamente. Eu fazendo um paralelo, assim, Diga. Como eu tenho estudado bastante coisa, eu sempre gostei dessa parte de educação e tal, né, Você sempre fala sobre isso, futuro, jovem, estudar ou não estudar, sempre estudar, quer dizer, mas fazer faculdade e tal, mas achei engraçado que tem muita gente falando assim, talvez não precise de faculdade mais, de universidade, talvez, para alguns cursos não mesmo, né? Mas, por que você vai aprender Bhaskara, né? Por que você vai aprender mitocôndria e tal? Realmente, eu nunca usei mais depois da faculdade, nem você. Mas, eu acho que não, mas aí que tá. É um paradoxo, né? Que a gente pode falar sobre isso depois, um dos conteúdos da aula do treinamento, vou falar um pouco disso, mas, cara, não é também de todo mal, porque o raciocínio que você desenvolveu ali, né, para entender que aquela complexidade da coisa, que pode até ser inútil na sua vida, realmente foi, mas ela vai servir em algum momento. É a mesma coisa de falar assim, eu vou aprender a tocar violão, que
eu toco mal, mas você toca bem, mas assim, ou guitarra e tudo e tal. Ah, mas eu não vou ser músico. Cara, pelo amor de Deus, né? Aquilo vai desenvolver sua cabeça para muitas outras coisas, né? Sim. Então, assim, não é lipsis litteris, né? Não é essa visão maniqueísta de bem e mal, né? Não, acho que não tem isso, né? Tu tem um pró, que você falou, pô, eu fui um grande aluno, fui um muito bom aluno de coisas que eu nunca vou usar. Nunca mais usou. Aquele raciocínio que desenvolveu, aquela bunda hora, né, que a gente fala, né, tem que estudar, é bunda hora, né? Sim. Você transmitiu um pouco do que você fez em cursinho para depois para uma grande universidade, para um grande curso, né? Então Exatamente. tem que ter um pouco de pé no chão e respeito às matérias, porque não é bem assim. Mas, enfim. Então, são 4 anos de faculdade e tudo tal. E você já se interessou por alguma área, Vinícius? Assim, eu quero trabalhar com urgência, quero trabalhar com criança. Isso, como é que foi? Na minha graduação, o que acontece? Enfim, gostava de tudo um pouco, mas nada me fazia bater o coração tanto quanto até chegar no meu último ano, que na separação de matérias, parte de UTI, urgências e emergências, e parte hospitalar, na minha faculdade acontecia no último ano. Então, o terceiro ano era mais parte de unidade básica de saúde, né? Atendimento primário e secundário, e no quarto ano foi atendimento terciário e quaternário, que é a parte hospitalar mesmo. E aí eu me deparei com UTI e pronto-socorro. E eu falei, cara, isso daqui tá dando jogo. Porque, já tinha passado por pediatria, já tinha passado por gerontogeriatria, já tinha passado por clínica médica cirúrgica, centro cirúrgico, e, sabe, nada batia tão forte o coração. Até que eu me deparei com isso. É um pouco comum de enfermeiros gostarem da parte de urgência e emergência, mas tem colegas que gostam de outras áreas. E aí, a minha vez foi para urgência e emergência para pronto-socorro. E aí sim, no meu quarto ano, que eu falei dos estágios extracurriculares, eu participei de ligas que não eram obrigatórias, e aí a gente fazia provas para entrar nas ligas de estudo, né? E aí, semanalmente, a gente tinha reuniões de liga. Eu fazia parte de 2 grandes ligas, que era a liga de clínica médica, e de cirúrgica. Então, a gente tinha reuniões semanais, e eu tinha plantões de 24 horas por semana de cada liga. Então, eu sabia que eu teria 48 horas no mês, no mês, exato. 48 horas no mês para diluir em estágios práticos extracurriculares. Então, aí que tá. Eu me enfiava no pronto-socorro numa sexta-feira e saía no domingo. E aí, ali foi a minha base mesmo, entendeu? Ali foi onde eu realmente aprendi coisas práticas, sempre direcionado por um enfermeiro formado, né, enfim, referenciado ali, para direcionar enquanto aluno ainda, né? Mas ali tudo começou, foi no meu quarto ano, então, ou seja, eu tive que galgar os 3 anos, aí no último ano que a coisa realmente, eu enxerguei alguma coisa que eu realmente gostava e que o coração bateu mais forte, né? Então, até nisso, eu tive que esperar o final chegar para a coisa acontecer. E aí aconteceu. Antes de perguntar, né, o mercado de trabalho, assim, também, que você pode fazer depois. Vou perguntar agora, vai perguntar. Aí você se forma 4 anos enfermeiro, ou enfermeira. Sim. Que ainda é um curso que tem mais mulher ainda, né, Vinícius? Ainda é um curso que é mais mulher, mas enfim, não importa. Enfermeiro e enfermeira. Você se forma. Você pode ir para qualquer lugar, ou algum lugar existe, claro, por currículo, por entrevistas, tá, mas assim, você pode trabalhar onde você quiser. Você se forma enfermeiro generalista como médico 6º ano. Você é formado. Porém, a maioria dos lugares, dos hospitais, das contratações, exige um mínimo de especialização, de formação. Ou seja, em um pronto-socorro, exige-se uma pós-graduação, no caso. Ou alguma experiência, que no meu caso é o que veio a calhar, que foi o meu último ano totalmente direcionado para urgência e emergência. Então, assim, é óbvio que eu acabei o meu último ano e eu não tinha pós-graduação imediata. Mas essa super experiência, esse ambiente jogado nesse último ano, praticamente, todo, no ambiente de uma urgência e emergência, isso daí foi um super pontapé, entendeu? Então, assim, eu já trazia essa bagagem comigo. Mas é que também, aí não tem como, né? Infelizmente, tem essa discrepância entre universidades, né? Não adianta. Você faz uma grande universidade, você vai ter mais... Não adianta, é assim, né? Então, você faz uma universidade qualquer, né, uma Uni do Unité, meu amigo, vai ser mais difícil.
Não tem Vai. como. A matemática é simples. Então, você fez uma grande escola, e aí dentro da grande escola tem um hospital que tudo é drenado para lá, né? Assim como o Fogaça, mas tudo é drenado também para São Paulo. E por adiante, você vai ter vivência, você vai ter grandes professores, grandes mentes. Exatamente. Então, assim, o cara sabe o que você fez, né? Não tem como fugir. O cara sabe, mesmo não tendo uma pós ainda, até então, né? Você não tinha. Não tinha. Você tem mais chance do que, às vezes, até o cara que tem uma pós, né? Então, não adianta. Tem isso aí também. Eu entrei nesse grande hospital e eu ainda não tinha a minha pós-graduação. Que é um documento, realmente, né? Enfim, e depois estando lá dentro, mas assim, dominando, sabendo trabalhar muito bem já, enfim, eu fui atrás realmente da minha formação, que é a minha pós-graduação, que eu tive depois. Mas assim, alguns colegas formados em outras faculdades, nesses outros hospitais, sim, sem dúvida, entendeu? Notei que depois, estando na área, a gente tem colegas formados em N faculdades, N universidades, mas que entraram ali decorrente de terem evoluído como auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro, pós-graduado, e aí sim ter a oportunidade. E é uma pergunta que a grande maioria dos colegas, enfermeiros e técnicos fazem para mim. Mas você entrou nesse hospital como enfermeiro já, ou você era técnico? Porque na enfermagem existe muito esse crescimento, né, que na área da enfermagem existem os cursos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e o enfermeiro que ele é graduado. Já que você falou disso, explica, por favor. Diga. Porque tem gente que... Não, explica exatamente isso. Sim. Essa diferença, porque é uma grande diferença, sim. Não só salarial, mas de hierarquia, de respeito e principalmente de responsabilidade, sim, né? Sim. Então, como que funciona essa divisão? Muita gente no hospital acaba chamando qualquer membro da equipe de enfermagem como enfermeiro. E todos respondem, todos atendem, enfim, todo mundo, a grande maioria das pessoas um dia já passou por um hospital, seja por alguma doença, ou seja uma gestação, seja, né, enfim, uma gestação que não é um momento de doença, mas acabou passando. Então a hierarquia ela se dá como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. Você não precisa ter as formações anteriores para ter as maiores, né? O enfermeiro ele é o profissional graduado, o responsável pela equipe. E os cursos de auxiliar e técnicos de enfermagem, eles são cursos técnicos. O auxiliar de enfermagem é necessário o primeiro grau, o ensino fundamental, e o curso de técnico de enfermagem é necessário o segundo grau, o ensino médio completo, para você poder exercer. São cursos. Não é faculdade. Não. Tem escolas de cursos de auxiliar e técnicos de enfermagem. O auxiliar de enfermagem, se não me engano, tem duração de 1 ano o curso, e o técnico de enfermagem, se não me engano, é 1 ano e meio. Você não precisa ser auxiliar para ser técnico, né? Você pode precisar ser auxiliar, depois ou ir direto para técnico ou ir direto para enfermeiro, né? E o que isso separa, quais são as diferenças desses membros da equipe? O auxiliar, ele fica encarregado de tarefas menos complexas, o técnico de tarefas medianamente complexas, sob supervisão, todas do enfermeiro, e o enfermeiro é responsável pelos procedimentos complexos, né? O enfermeiro, ele para com o paciente, ele faz avaliação do paciente. Então, isso que eu acabo brincando, que o médico ele prescreve remédio, e o enfermeiro ele prescreve cuidados, né? Então, essa é a diferença. Mas o enfermeiro faz o quê? Ele prescreve cuidados. O médico prescreve remédios, o enfermeiro prescreve cuidados. Então, mediante toda uma anamnese, uma coleta de histórico, identificando aquele paciente como único, identificando necessidades, existe toda uma sistematização, em que eu identifico diagnósticos, cuidados, e eu faço, assim como o médico faz uma prescrição, eu também faço uma prescrição voltados nos diagnósticos de enfermagem, são diagnósticos de cuidados específicos, eu faço prescrições de cuidados, para que o técnico e o auxiliar os cumpram. Então, assim, não se perca, não sabe o que não tem, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se pode, se não pode, tá tudo descrito ali, né? Então, é óbvio que esses membros da equipe, eles são muito ativos, são são membros ali que eles têm muita vivência também, né? Então, assim, mas por questões estruturais, está tudo documentado, né? Mas eu acho que vocês, a equipe de enfermagem como um todo, né, que você é o responsável, o técnico, auxiliar e vocês, eu acho que é o coração do negócio, cara, do hospital, assim. Eu trabalho no hospital que você já trabalhou, né? Em São Paulo, que é um hospital, as coisas só rodam com rapidez, com fluidez, graças a vocês. Né? Com uma boa enfermagem.
Qual a boa enfermagem? É. Não adianta, não adianta. Um grande serviço, ele depende de vocês, mas muito mais, às vezes, que a gente mesmo, sabe? Então, são peças fundamentais, né? Que tem que ter muito respeito. E aproveitando em respeito, qual que é a sua opinião, Diga. como um todo, tá? Uhum. Do enfermeiro, tá? Do profissional que fez faculdade, do formado em enfermagem, tá? Como você vê hoje ele no mercado de trabalho? Em relação não quero números, tá? Mas em relação à remuneração, a respeito, a valorização. Sim. Eu falar um pouquinho de mim. Eu sempre foquei e amo ser um enfermeiro assistencial, né? Então a gente tem algumas classes de enfermeiros, por assim a gente possa dizer, em que a gente tem enfermeiros administradores, enfermeiros gestores, enfermeiros coordenadores, enfermeiros sêniors. Então eu sempre fui um enfermeiro assistencial, um enfermeiro pleno. Cumpria determinados momentos funções de um enfermeiro sênior, que é aquele enfermeiro um pouco mais macro, porém assistencial também. Esse é o meu perfil muito amplamente assistencial. Meu irmão também é enfermeiro, porém ele é um enfermeiro diferente. Ele é um enfermeiro que ele se dá muito mais na questão administrativa da coisa. Isso por gosto dele, por questões dele mesmo, né? Enfim. A maior parte da enfermagem é enfermagem assistencial, que a gente vê na televisão. E hoje em dia, mais do que nunca, aí nos últimos meses, agora em época de pandemia, a enfermagem assistencial ela veio muito à tona a importância da enfermagem. E aí, junto disso, líderes da enfermagem vêm batalhando junto ao Senado com relação ao piso salarial da enfermagem, que é uma categoria de tantos anos e que realmente não existe um piso. Então, assim, cada instituição paga o que acha. Se a equipe procura, é porque realmente aceita, né? E então são duas coisas, a questão do piso salarial e a questão das horas semanais da enfermagem. Então, enfermagem 30 horas, porque a gente trabalha em torno de 40 horas semanais. Isso daí dão muitos plantões por semana, enfim. Basicamente, 6 plantões em 7 dias. Então, assim, é uma carga horária bem pesada. Quem está de fora, olha, você só trabalha 6 horas, mas assim, trabalhar com o ser humano em momento de doença não é nada fácil. Né? É insalubre, né? Então, por parte de remuneração, realmente, em São Paulo existe uma remuneração melhor. No interior, uma remuneração bem menor. Mas, assim, ainda em busca dessa valorização por conta de conquistar um piso salarial para que salários dignos sejam pagos. Porque a enfermagem assistencial, ela sempre está, a equipe, né? Os profissionais sempre estão em busca de algo melhor para si, para sua família. Então, muitos cumprem o quê? Jornadas duplas. Então, trabalham em 2 hospitais. Então, assim, não é incomum a gente encontrar colegas da enfermagem, técnicos auxiliares, enfermeiros, que trabalhem dupla jornada. Isso o quê? Desgasta extremamente a pessoa, risco chance de erros, risco para os pacientes. Né? Então, uma coisa acaba puxando a outra, mas assim, está muito aquém de, assim, salvo as proporções e importâncias perante o processo de cuidado do paciente, né? Não menos importantes, essa parte da remuneração realmente ela deve existir, né? Ela deve, na minha opinião, ela deve existir. Esse piso deve ser acertado para que se paguem os salários dignos, né, às equipes, né? Essa é a minha opinião. Eu até perguntar isso antes, assim, então, assim, você acha que não é tão valorizado, então? Em suma... Sim. Eu acredito que financeiramente não. E respeito, assim, como um todo. Por parte de respeito, respeitosamente, acredito que com a vinda da pandemia, enfim, algo muito grave precisa acontecer para que seja enxergado de uma outra forma, né? Eu acredito que esse respeito, esse enxergar da enfermagem esteja acontecendo de uma forma muito lenta, mas hoje em dia as pessoas... já existe aquilo que a gente fala, né, que a maior recompensa para a gente é o agradecimento. É o agradecimento, é o reconhecimento, né? Então, assim, seja de uma forma financeira ou seja de uma forma de gratidão mesmo, né? Então, assim, nós somos uma profissão que muitas pessoas trabalham por amor, realmente, sabe? Eu até brinco que eu trabalho com amor, talvez não por amor, eu trabalho com amor.
Mas, em primeiro lugar, o meu conhecimento, as minhas atitudes no ambiente profissional. Então, assim, acredito que os cuidados perante os meus pacientes, então, eu acredito que isso seja o norte principal. E o amor venha junto disso tudo, né? Mas tem muita gente que vai para a enfermagem porque teve em algum momento algum familiar que adoeceu, ou contato com alguém, enfim, em que vá para a enfermagem por amor, né? Então, mas o reconhecimento eu acredito que ele venha acontecendo bem aos poucos por conta da pandemia, mas algo que nunca antes aconteceu. Eu ia perguntar isso antes, tem a ver um pouquinho Uhum. com a graduação, né? Então, quando você se forma em 4 anos, você pode trabalhar em qualquer lugar, porém, o mercado, tem os grandes mercados, né, digamos assim, as grandes cidades, os grandes hospitais, Sim. eles exigem, seria interessante, né, você fazer uma pós-graduação. Aí, Sim. nas grandes áreas mesmo. Então, você pode ir Sim. para pediatria, ginecologia, Sim, sim. obstetrícia, urgência, emergência, muito Sim. semelhante à parte de saúde como um todo. Então, é isso, né? Sim, sim, sim. Beleza. E como você enxerga, eu perguntei do presente, né? Como que você enxerga a enfermagem, o profissional, daqui a uns anos? Em relação a tudo. Você acha que está tendo muita escola abrindo? Porque a medicina está, né? Não é de hoje, mas assim, o enfermeiro, como é que está isso, né? Você acha que como que vai estar essa concorrência? Como vai estar no mercado de trabalho? Como que vai estar daqui a curto prazo, a médio e a longo prazo? Como que você se enxerga como profissional? Mesmo formado há não muito tempo, a enfermagem tem por questões de trabalhistas, né? Aposentadoria especial. Então, assim, com 25 anos apenas, eu já posso dar entrada numa aposentadoria minha, né? Digamos, por ser um enfermeiro assistencial, eu contemplo essa normativa de parte trabalhista. Mas o que eu vejo hoje, com essas escolas abrindo a torta direito, sabe? Reconhecimento de muitos cursos de EAD, de ensino à distância. Então, isso só vem enfraquecer, né? Então, o que eu vejo nas hierarquias de enfermagem? Muitos técnicos e auxiliares formados. Formados e o quê? E continuam trabalhando como técnicos e auxiliares. Por quê? Escolas nada reconhecidas, e que de nada adianta o diploma, que ele fez um super investimento, para quê? Para ficar guardado e ele continuar trabalhando como auxiliar técnico. É uma pena, né? Uma pena, Mas assim, nossa. é um profissional que ele também não vai atrás. Ele não vai atrás de cursos de atualização, sabe? Ele cumpriu com o papel dele e fala, não, eu continuo mandando meus currículos e uma hora vão chamar. Ou uma hora aqui na instituição eu vou participar de algum processo interno e eu vou evoluir. E não é bem assim, né? Também vejo o enfermeiro cada vez mais mais na parte acima, numa questão hospitalar talvez, mais administrativo, um enfermeiro mais gestor. Então, assim, enfermeiros por formação, mas assumindo cargos de responsabilidade. Por quê? Porque tem o conhecimento, porque tem todo esse engajamento, tem todo Administrativo, você esse... está falando? Gestão e tal? Exatamente. Então, assim, acima, muitas instituições ainda preconizam médicos em questões de diretoria, tudo mais, mas, assim, cada vez mais a gente vê enfermeiros ocupando cargos acima, assim, e representando mesmo. O que é interessante esses enfermeiros estarem acima? É que eles enxergam, enfim, e conseguem talvez atender demandas de enfermeiros assistenciais um pouco mais abaixo. Então, assim, contemplar necessidades em que outras categorias médicas, administradores, não enxerguem as reais necessidades da equipe lá embaixo, a fim de trazer melhoria. Mas melhoria para quem? Para a equipe e para o paciente, né? Realmente. Mas assim, a questão da educacional eu vejo problemas, né? A gente traçando aí médio e longo prazo com relação a ensinos à distância, né? É claro que a pandemia veio agora para mostrar que muita coisa pode acontecer, né? Esse nosso bate-papo à distância mesmo. Super Mas, impressionante. Que eu para também sou bem formação, crítico com isso também. mas para formação É complicado a formação, porque ao mesmo tempo tem quem defenda, né, que vem com esse papo de que não, mas é mais universitários, mais de ter na faculdade, meu amigo, cuidado, porque a que cursos está isso, né? A que qualidade está sendo posto, sim. né? Não, porque tem que ter acesso para todo mundo, mas o buraco é embaixo, o buraco educacional é lá embaixo, né? Na educação base,
né, que falta. E aí, como o cara vai querer aprender um negócio mais complexo, né, e se falta o base dele lá, né? E a nossa área é humana, é toque, é conhecimento, é presença. Então, não, sabe, não tem como o professor passar determinada, sei lá, uma aula de determinada situação, não tem como, sabe? Eu não... Não dá. Precisa ter em o alguma... hard skill, né? Precisa ter o hard skill. E você, eu sempre eu tenho esse script de perguntas, né? Porque eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Então, sempre, para terminar, se alguém quisesse, o seu primo mais novo, um aluno qualquer aí de ensino médio, ou uma pessoa que já está mais velha, estabilizada, está a fim de fazer uma segunda profissão, quer fazer a faculdade de enfermagem, você é o defensor de classe, da sua classe? Ah, eu sou. Você apoia? Eu apoio. Porque, não menos importante, ainda fazendo um comparativo à área médica e enfermagem, são áreas que se completam. São profissionais que, acho que, eu estava em mente para dizer isso, mas agora eu vou dizer. São profissionais que trabalham juntos. São profissionais que um depende do outro, né? Até faço alguns comparativos, sei lá, um exemplo. Um engenheiro e um mestre de obras, sei lá, um cabeleireiro e um manicure. Cara, um precisa do outro, sabe? Um não consegue fazer nada se o outro não estiver ali. Se eu não tiver um médico traçando o que fazer com um determinado paciente, prescrevendo, de nada vai me adiantar o paciente ali, sabe, sem ter um norte. E vice-versa, de nada a gente consegue se tiver só um médico e não tiver uma equipe ali para traçar os cuidados, né? E eu sou um defensor de classe, sim, sabe? Eu defendo muito meus colegas, então, assim, eu sou um cara que, quando eu ouço algum problema, eu já tomo frente, eu já quero resolver, e sempre defendendo meus colegas, sabe? E, assim, colegas, área médica mesmo. Então, assim, seja um médico, um físio, um nutri, sabe? Eu já tomo a frente, eu já quero defender o colega, porque eu acho que... Quem quiser fazer a faculdade. Para fazer a faculdade, eu defendo sim. Eu defendo sim, mas assim... Você não, vai lá, faz, presta sim e tal. Você é entusiasmado. Eu sou entusiasmado. Na questão de uma pessoa a fim de realmente de fazer a diferença, sabe? Porque eu acredito hoje que, assim como eu mudei de área lá atrás, foi porque eu tinha um ideal. Realmente, de algo que realmente não me acrescentou em nada, é algo que realmente vai te acrescentar, né? Então, sei lá, alguém que já esteja resolvido aí, ou já seja um técnico de enfermagem, mas você está afim de fazer enfermagem para se tornar um enfermeiro? Você está afim de liderar uma equipe? Porque vai ser a liderança e resolver problemas para o resto da sua vida. 90% do trabalho em si é resolver problemas, né? Tipo, até brinca, né? Uma coisa que você falou no começo, muito inteligente, cara, que até parece ser clichê, mas não é. Você se enxerga, né, na época, né, você se enxergava fazendo tal coisa, puta, eu não me enxergava fazendo aquilo. Não. Né? Então, ter esse discernimento é super importante. É difícil ter, mas é super importante. Então, esses questionamentos são importantes sim, cara. São importantes sim. Então, quando a pessoa vem falar para você, você já provavelmente vai questionar. Não, claro, pô, super legal, faz sim, mas e aí? Você se imagina fazendo o quê daqui? Isso que eu pergunto de como você vê a enfermagem também, né? Porque são perguntas que eu sempre faço, né? Sim. As pessoas, como você se vê, cara, daqui tanto tempo? Tá... Ou mesmo que ele tá formado, né? Quantas vezes eu conversei com você sobre isso? E aí, Vinícius, como é que você tá? O que você pensa daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15, né? Na sua área, numa outra área? Que isso, né? Conversa, abrir mente, né? Sim. Negócio de mindset e tal, mas tem que virar chave constantemente, né? Você tem que se adaptar, sempre estudando, sempre se aprimorando, né? O conceito de lifelong learning, que eu já conversou também sobre isso, mas tá muito legal. Mas isso é um pouco inerente nosso, né? Então, assim, a gente vai entrando no platô, a gente já vai começando, fica no circo-tico, a coisa já fica muito fácil. Então, sempre um pouquinho de dificuldade, né? E aí desafios na nossa vida vão acontecendo e a gente vai assumindo, vai agregando e as coisas vão acontecendo, vão desenrolando, né? E eu acho que é bem por aí, sabe? Porque o ir lá e executar o seu trabalho passa a ser uma coisa fácil. Uma coisa que te motiva, te dá amor, sabe? Te dá força. Acabou o dia, você tá cansado, você dorme. No dia seguinte você já fala, cara, e aí? Vamos lá de novo? É outro plantão? Vamos lá. O de hoje vai dar certo. O de ontem não deu tão certo, o de hoje vai dar mais certo. Né?
Isso daí acaba entrando numa roda e que a coisa fica fácil. E a gente é movido aqui, é desafio, cara. E você é assim, eu sou assim, e a gente já começa a tomar outras frentes e fazer outras coisas, e enfim. E é isso. Animal, cara, Diga. animal. Animal não, animal. Fantástico. Gostei muito da conversa. Claro que como está no meu meio, eu sei um pouquinho também, né, não tem tantas É. Coisas novas, mesmo porque eu te acompanho também desde pequeno, É. mas muito Engraçado, legal escutar por essa visão, né, cara? Muito legal, muito é engraçado enriquecedor. contar isso para você, sendo que você participou disso tudo, sabe? Então, hoje a gente contando a história passada, você sabe, se lembra de coisas pormenores e, enfim, que a gente não consegue contar aqui, mas da essência. A essência é um pouco disso, né, que aconteceu. Mas as dificuldades, os pormenores, sabe? A gente morou junto em alguns momentos, um pouco de você, mas a gente morou junto e aí você voltou para Sorocaba e você tentou outras áreas e a gente um puxou o outro. Então, no momento que você me puxou lá atrás, eu tentei te puxar depois, sabe? E as coisas vão acontecendo. Então, a gente recordar isso, trazer isso como a gente falou, como exemplo para outros, eu acho que esse é o valor maior, sabe? Eu também concordo. Sabe, é isso que ainda continua nos movendo, sabe? Parece que o que passou, mas não. Isso, e foi há tanto tempo, e a gente vê que a história é tão atual que pessoas têm os mesmos problemas hoje que a gente teve lá atrás, sabe? Exatamente. As Continua tudo dificuldades, igual. sabe? Tudo igual. O objetivo é esse, né? Tentar clarear um pouquinho, né? Fazer É, refletir, não é que não perder tempo, mas sim ganhar tempo, né? Ou é, sofrer menos, tá menos cabeçada, porque o que já é é. cabeçada, meu, o que eu levei de não, o que eu me desgastei, que talvez não precisasse tanto, né? Mas enfim, facilitar, né? Não, Shortcut, também atalhos, né? Tentar é, conseguir esses atalhos também, né? é. Mas, Mas, pô, pode falar. mas da minha área da enfermagem, o que eu tenho a contribuir em dizer da área é um pouco disso. Eu, realmente, sou enfermeiro assistencial, mas, assim, enfermeiros que voam, sabe? Parte administrativa, parte de cursos, né? Então, esse é um pouquinho do leque em que o enfermeiro pode contribuir. Uma área amplamente feminina, a equipe é amplamente mulheres, né? Mas a gente tem muitos caras, muitos homens capazes e que a gente está ali no meio e, assim, a gente dá o nosso melhor. Então, assim, o que eu tenho a contribuir é isso, a questão do profissional enfermeiro, é isso, um pouco disso, na verdade, né? Sim, pincelada, né? E, Porque, meu Deus, podia ficar horas é, aqui. e a escolha em que tudo aconteceu lá atrás, que acabou acontecendo, vindo depois de uma cabeçada, de algo que realmente a gente parou tudo, viu que não era bem por aí, e que aconteceu algo que a gente talvez nunca pudesse imaginar que fosse acontecer, né? Fantástico. Vinícius, obrigado mais uma vez. Obrigado Não, obrigado mesmo você, não, pelo pela, convite. pela conversa. Foi muito enriquecedora. Sempre vencendo, né? De todos que eu estou gravando. Cara, muito legal mesmo. Obrigado por acreditar no projeto também. Acho que para quem tá assistindo, vai assistir na Trailer, Sim, tu falou com o Vinícius, enfermeiro, uma excelente graduação, entusiasta da enfermagem, que acho que tem que ser assim mesmo. E obrigado. obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo. Obrigado, não, só tenho a Fica aí. agradecer. Não, não agradecer nada. Você é Não, eu um tenho a agradecer, cara não, você, fantástico. não, você como médico hoje, com orgulho, e um grande amigo. Você tem muito a conquistar ainda. Você tem esse seu ideal de transmitir, esse seu ideal de vida, talvez, tanto quanto a medicina, de levar, de ser o facilitador para ajudar essas pessoas que talvez estejam em dificuldade de escolher os mesmos problemas que aconteceu com a gente lá atrás e que, enfim, a gente agradece que as coisas aconteceram para a gente e que vão acontecer para todos também. Cada um tem o seu Não desenho, pode o seu projeto traçado esclarecer. por Deus. Aí. Exatamente. Fechado. Obrigado. Fica Tá aí, então. joia. Só vou desligar aqui a gravação, mas se Tá bom. despede aí. Um abraço. Obrigado, Vinícius. Obrigado, valeu, tchau, tchau.
Júnior.